Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas, bora para mais uma aulinha de criminalística, doutor. Nós precisamos entrar agora na temática de perícias em espécie, né? Alguns costumam chamar de outros meios de prova ou outras perícias, mas nós vamos chamar aqui de perícias em espécie, que nós vamos trabalhar a partir do artigo 162 do CPP, que vai trabalhar algumas peculiaridades de termos periciais. Vamos lá? Olha só. Então agora eu quero trabalhar com você os dispositivos do CPP no que diz respeito, meus amigos, às perícias em, em espécie. Perícias em espécie. Bom, para nós começarmos, eu preciso citar para você, primeiramente, a perícia de autópsia. Pedro, o que é a autópsia propriamente dita? E detalhe, hein? A autópsia é assim chamado pelo CPP e de maneira errônea, hein? Aqui o legislador, quando ele referenciou a autópsia, na verdade ele estava se referenciando à necropsia. São coisas diferentes, quer ver? A autópsia é gênero, cujas espécies são duas: a biópsia, feita no vivo, e a necrópsia, feita no morto. A autópsia significa análise feita em seres de mesma espécie. Deu para entender? Então, cuidado. Falou de autópsia, na verdade o CPP está relacionando a necropsia ou necrópsia, tá bom? Vem para cá. O que vem a ser, meus amigos? O que vem a ser a autópsia aqui para nós? A autópsia para nós é sinônimo de exame cadavérico. Autópsia é sinônimo de exame cadavérico. Isto vem a ser a autópsia, que é erroneamente assim chamada, pelo CPP. Tudo bem? E aí, você pode me indagar, Pedro, mas quem é o responsável por fazer a autópsia? Doutor, um perito oficial chamado de médico legista. Aí você vai me dizer, Pedro, peraí, o médico legista também é perito oficial? Sim, meus amigos. O médico legista, ele é considerado também um perito oficial nos termos da Lei 12.030 de 2009. Para esta lei federal, hein? Ela classifica quem são os peritos de natureza criminal. E aqui insere o perito criminal, o perito odontologista e o médico legista. Estes são os três peritos de natureza criminal. Portanto, o médico legista é perito oficial? Sim. De natureza criminal? Exato. Essa é a ideia. O perito médico legista é quem faz, portanto, a necropsia. Avançando. Qual é o momento, segundo o CPP, para a realização da necrópsia, doutor? Fala para mim. Segundo o CPP, artigo 162 caput, a autópsia ela será feita pelo menos 6 horas após a constatação do óbito. Pelo menos 6 horas depois do óbito. Aí você vai me indagar, Pedro, mas por quê que eu preciso esperar essas 6 horas? Meus amigos, eu preciso de manifestação concreta e irreversível do fenômeno da morte. Já imaginou? O médico legista vai abrir o cara e o cara tá vivo? Um absurdo. Então, em 6 horas, já é possível se consignar, se constatar, vai lá para suas aulas de medicina legal agora, os chamados sinais abióticos consecutivos, que são sinais de certeza de morte. Livor hipostático, rigor mortis e, por exemplo, o algor, a queda de temperatura corpórea. Essa é a ideia. Então o momento é esse. Tem exceção, Pedro? Lógico que tem. O próprio caput do 162 vai falar o seguinte, olha, salvo se pela evidência dos sinais de morte, os peritos poderem declinarem. Salvo quando houver evidências, olha que coisa interessante, dos sinais de morte. Notadamente, meus amigos, no caso de morte violenta. Notadamente no caso de morte violenta. Esta seria a ideia.
E para a gente fechar a autópsia, vamos trabalhar o rito procedimental. Vamos ver o procedimento. É claro que eu não vou pegar o procedimento como um todo. Eu vou resumir aqui para os senhores. Você não precisa saber, você que não vai ser médico legista, tá? Então vamos lá. O procedimento para autópsia, primeiramente, engloba a abertura do crânio. Será feita a abertura do crânio. Na sequência, a abertura do tórax e, por fim, a abertura do abdômen. Sempre no intuito de se constatar uma coisa que nós chamamos de causa mortis. Repare, é o médico legista o responsável por definir a causa mortis, enquanto é o perito criminal responsável por estabelecer a causa jurídica da morte da pessoa em crimes que envolvem morte. Claro. Deu para entender? Então, cuidado com isso. Causa mortis, quem define é o legista, médico legista. Já natureza jurídica da morte, isso quem define é o perito criminal. Se foi suicídio, se foi homicídio ou se foi acidente. Tá? Vamos avançar? Então, sobre a autópsia, eu já me dou por satisfeito. Vamos para a segunda perícia em espécie que a gente tem que conversar. A segunda perícia, doutor, é a perícia de exumação. Pedro, o que vem a ser a perícia de exumação? Listada lá no artigo 166 do CPP. Repare, exumação é nada mais do que uma perícia de desenterro. É uma perícia em que você vai desenterrar alguém no intuito de duas coisas. No intuito de realizar uma perícia, claro, se você vai realizar essa perícia, obviamente não foi feita uma perícia prévia. E também você pode utilizar-se da exumação para complementar perícia anterior. Olha que aspecto curioso. Para complementar uma perícia anterior. Então imagina, o cadáver foi enterrado sem se fazer um raio-x para se localizar onde está os balins ou onde está o projétil dentro desse cadáver. Meu amigo, o juiz pede o exame do confronto balístico do projétil. Como é que eu vou saber se eu não peguei esse projétil, eu médico legista? Será feito uma exumação para tentar se buscar este projétil internamente localizado ao cadáver. Tudo bem? Essa é a ideia da exumação. Quem pode mandar, quem pode requerer ou requisitar a exumação? A doutrina processual penal, doutor, afirma que é competência, é possível que isso seja feito por quem tem poder de diligência, ou seja, o juiz, notadamente na fase de processo, ou ainda o delegado de polícia na fase de inquérito. Então, o delegado normalmente atua no processo preliminar, enquanto o juiz no processo propriamente dito. Tudo bem? E aí, nós temos algumas coisas curiosas para conversar aqui. Quer ver só? Vamos ver o procedimento? Procedimento de exumação. Vem para cá. Esse procedimento basicamente engloba as seguintes fases, doutores. Primeiro, o delegado ou o juiz vai fazer um prévio agendamento com data e hora marcada para a realização daquela perícia. Em segundo lugar, nós teremos o deslocamento. Chegou a data, o delegado e sua equipe se desloca para o local e ele chegando lá, ele vai procurar o responsável pelo cemitério. Pedro, mas espera aí. E se estivermos diante de cemitérios clandestinos? Aí não tem responsável. Aí o delegado vai diretamente no local, no terreno, ou ainda na área rural, em que se suspeita haver esse cadáver, e aí, naturalmente, vai ser buscado. Tudo bem? Então o delegado chega normalmente no cemitério e chama o coveiro, o gerente responsável por este cemitério. Ao se relacionar com esse responsável, o delegado vai solicitar que esse coveiro aponte
onde se encontra a lápide, onde se encontra localizado naquele cemitério a pessoa que vai ser periciada, a pessoa morta. Então vem para cá. Nesse caso, então o delegado ele vai requisitar o local em que a pessoa está enterrada e o responsável é obrigado a citar, hein? Olha só que ponto interessante. A pessoa, ela está obrigada a indicar. O responsável do cemitério está obrigado a indicar, sob pena de desobediência se não o fizerem. Isso aqui já foi questão de prova. Então, o responsável pelo cemitério tem que indicar a lápide. Tudo bem? Sob pena de desobediência. Havendo essa indicação, naturalmente, o delegado vai chegar até o local e vai realizar, portanto, junto com os peritos, a perícia em si. Só que, doutor, antes de se realizar a perícia, deve ser feita a identificação do cadáver, para ter certeza que é realmente aquela pessoa. Só que aqui nós encontramos um problema. A depender do estado de putrefação desse cadáver, eu muitas vezes não consigo identificá-lo. E aí, para isso, o artigo 166 do CPP vai afirmar o seguinte: olha, havendo dúvida sobre a identidade desse cadáver, o delegado ele pode convocar familiares, normalmente não familiares tão próximos, porque constrange, né? O delegado ele pode convidar familiares para auxiliar na identificação, apontando se é ou não o cadáver. E não havendo essa colaboração ou familiares ali, o delegado vai se utilizar de uma ferramenta chamada de órgão de identificação e estatística. É o órgão em que normalmente se trabalham os papiloscopistas, para você que vai prestar, por exemplo, a prova para PAP. Deu para entender? Então, olha só. Essa identificação do cadáver, meus amigos, ela poderá ser feita por pessoa próxima, só que não tão próxima assim, tá? Ou ainda, o delegado pode se valer do Instituto de Identificação e Estatística, para se coletar impressão digital ali na hora e fazer o confronto para ver se houver também a impressão digital. Beleza? Realizada a perícia, lavra-se o auto de exumação. Realizada a perícia, lavra-se o auto de exumação e pronto. Neste caso, tudo finalizado, realizado, portanto, está o exame de exumação. Ok? Deu para entender? Bem simples, né? É um exame relativamente simples. Superamos então a segunda perícia em espécie, vamos para a terceira. Vem para cá. A terceira perícia que eu quero conversar com você é o exame complementar de lesão corporal. Vem para cá. Exame complementar de lesão corporal. Ah, meus amigos, olha só. O exame complementar de lesão corporal está previsto no artigo 168 do CPP. E aí você poderia me indagar. Olha o nome, exame complementar. Quando que será feito o exame complementar? Segundo o artigo 168. Meus amigos, será feito para atestar a real gravidade da lesão. Para atestar a real gravidade da lesão ou ainda o estado de saúde da vítima. Ou ainda o estado de saúde da vítima. Essa é a primeira hipótese de realização. Pedro, tem mais? Lógico que tem. Também será possível o exame complementar de lesão corporal no caso em que houver classificação de impossibilidade de desempenho para as ocupações habituais por mais de 30 dias. E detalhe, esses 30 dias, doutor, ele é contado a partir do crime, tá? Então a contagem
se dá a partir da prática do crime, não é a partir do primeiro exame. Então repare. Houve lesão corporal, exemplo clássico, violência doméstica e familiar contra a mulher. Houve uma situação de violência doméstica e familiar, em que a mulher não pôde andar durante 40 dias. Havendo o crime, o delegado encaminha esta mulher para o IML e faz o primeiro exame de corpo de delito. Depois, pelo menos no 31º dia, nós veremos o prazo, deve-se fazer um exame complementar para justamente justificar essa inabilitação para as ocupações habituais. Deu para entender? Então é para isso que serve o exame complementar de corpo de delito. E aí, claro, como eu já citei aqui para você, você tem que tomar cuidado, não é? Qual que é o prazo, então, em que ele será realizado? Quando que deve ser feito o exame complementar? Prazo, meus amigos, o prazo a ser realizado é após 30 dias. Após 30 dias, ou seja, a partir do 31º dia. Então, a partir do 31º dia, já dá para fazer o exame complementar. Lembrando que a contagem se dá da efetiva prática do crime. Tudo bem? Beleza? E para fechar, um tópico de observação. Pedro, mas a moça lá do caso não foi fazer o exame complementar. Meus amigos, sendo impossível o exame complementar de lesão corporal, mais uma vez, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Então, da impossibilidade da realização do exame complementar, a prova testemunhal ela pode suprir essa falta. Isso já foi alvo, inclusive, de prova. Bacaninha? Batemos o terceiro tipo de perícia, vamos para a quarta. Perícia de local de crime. Meu Deus, importante demais para você que vai prestar polícia técnica, hein? Vem para cá. Item de número 4. Perícia de local de crime. E aqui nós temos mais artigos fundamentadores. Eu tenho o artigo 164 e o artigo 169. Então vamos ver o que é essa danada dessa perícia de local de crime? Meus amigos, o exame do local do crime nada mais é do que a constatação mais a descrição do local em que houve a prática de uma infração penal. É isto a ideia que você tem que levar aqui. E aí o CPP, ele acaba aprofundando um pouquinho mais. Olha só, segundo o CPP, para assegurar a idoneidade do local, para efeito deste exame, a autoridade, ele não cita, o CPP não cita qual autoridade, entende a doutrina criminalística, que é qualquer autoridade que esteja no local, não é só o delegado, tá? A autoridade do local providenciará imediatamente que não se altere o estado de conservação das coisas. Providenciará que não se altere o estado de conservação das coisas. Até a chegada de quem? Fala para mim. Até a chegada dos peritos criminais. Só que o CPP, ele vai além daquilo que a gente inclusive já viu em inquérito policial, não é? Olha só. E esses peritos, eles poderão instruir o laudo. Esses peritos, eles poderão instruir os seus respectivos laudos com, repare, com fotografias, com desenhos, ok? E também com esquemas elucidativos. Tudo na expectativa de facilitar a compreensão do local feita pelo juiz. Até porque o destinatário do laudo pericial é o juiz, é quem vai julgar a causa. Tudo bem? Bacana, Pedro. Então vi essa questão de como deve ser feito. Na prática hoje, doutor, muitos peritos se utilizam de drones.
Então os drones são ferramentas muito úteis na hora do levantamento de local, fazendo uma verdadeira varredura, inclusive demonstrando muitas vezes no laudo em 3D. Olha que lindo. Vem para cá. Não bastasse isso, meus amigos, ainda segundo o parágrafo único do 169, o CPP fala, olha, os peritos, eles deverão colocar no seu laudo as alterações que houve no local antes da sua chegada, ok? Juntamente com estas alterações, eles devem colocar quais foram as consequências. Porra, Pedro, alteraram o local. Logo, você vai colocar no seu laudo como houve alteração de local, não foi possível a realização de determinado exame. Isso acontece muito, tá? A gente chega no confronto, por exemplo, entre bandido e PM. Os PMs chegam pra gente e falam, ó, perito, a gente já deixou tudo juntinho, a arma e o estojo. O que eu falo pra esse policial militar? Fala, amigão, com todo respeito, nós não vamos periciar essas armas. Pelo menos não com o intuito de se verificar a impressão digital. Por quê? Porque foi contaminado. Então, eu, perito, não apreendo aquela arma. O que eu faço? Eu remeto para o delegado que apreenda e remeta depois para o Instituto de Criminalística. Até porque o estado de conservação das coisas foi alterado. Beleza? Então, além dos peritos constatarem as alterações no local com as suas respectivas consequências, os peritos também deverão estabelecer qual foi a dinâmica do crime. Claro, quando possível, né? Essa seria a ideia. Pedro, e nos locais em que existe cadáver? Ah, meus amigos, o CPP aquele é simplista e objetivo. Artigo 165. Olha só, perdão, 164. Olha só. Em se tratando do cadáver, eles deverão ser fotografados. Repare, isso é importante demais. Se eu pudesse, eu gritava com você agora. Os cadáveres serão fotografados na posição em que eles foram encontrados. Eu cansei de ver questão de prova falando assim, olha, o cadáver ele deve ser fotografado na posição que facilite a sua identificação do rosto. Tá errado. Você vai fotografar da forma que ele foi encontrado e depois de registrar essa posição, aí você está autorizado a manipulá-lo. Isso nós trabalharemos no local de crime contra a vida, tá? Deu para entender? Show de bola! Não bastasse isso, o CPP ainda fala, olha, e quando possível, o perito também deverá fotografar e esquematizar as lesões externas e os vestígios de local. Lesões externas e também os vestígios de local. Pedro, mas espera aí, quando possível? Exato. Doutor, não é sempre, é só quando possível. Imagina que esse cadáver foi ocultado num lago e os peixes comeram boa parte das lesões. Não vai ter como você pegar a lesão original. Deu para entender? Quando possível, as lesões externas e os vestígios também serão devidamente registrados, principalmente aqueles correlatos, tá? A faca que causou o furo, por exemplo, naquele cadáver. Por fim, eu quero citar ainda para você o artigo 165. O artigo 165 do CPP ainda vai falar o seguinte, olha, para representar as lesões neste cadáver, os peritos, eles poderão fazer fotografia, eles poderão se utilizar de fotografias, poderão se utilizar também de desenhos e também de esquemas, inclusive muito utilizado na prática. Claro, tudo devidamente rubricado, tudo devidamente assinado pelos peritos. Legal? Bacana? Doutor, com isso eu fecho com você a perícia de local de crime, que basicamente foi a quarta perícia que nós conversamos. Vamos para a quinta? Vamos trabalhar mais um pouquinho, fica aqui comigo e mantenha-se acordado, doutor. Agora, eu quero entrar com você na perícia laboratorial, perícia de número 5. Perícia laboratorial.
Nossa, Pedro, eu tô gostando dessa aula, tá falando das perícias. Pois é, meu brother, é assim mesmo, instiga, né? A perícia laboratorial, ela está prevista no artigo 170 do Código de Processo Penal. E ela fala o seguinte, olha, nas perícias de laboratório, os peritos deverão guardar material suficiente. Os peritos deverão guardar material suficiente para uma eventual nova perícia. É a famosa contraprova. É a famosa contraprova. Então, falou de exame pericial, o perito ele deve fazer a guarda de contraprova. Isso é importante, tá? E aí você vai dizer, Pedro, mas qual que é o prazo que essa contraprova vai ficar armazenada? Segundo a nossa jurisprudência, o CPP não fala, tá? Segundo a nossa jurisprudência, meus amigos, a guarda de contraprova deve se dar até que a sentença transite em julgado. Ou seja, até a pessoa ser definitivamente condenada. Essa é a ideia, tá? Então, segundo a nossa jurisprudência, até a sentença transitar em julgado. Esta vem a ser a ideia, ok? Lembrando que na perícia laboratorial, sempre que for conveniente, meus amigos, não é sempre, mas se for da vontade do perito, ele poderá ilustrar, ele pode ilustrar os laudos de perícia laboratorial, hein? Com prova fotográfica, com fotografia, ou ainda pode ser feito microfotografias, normalmente por microscópio, né? Ainda desenhos e por fim também poderão ser utilizados os esquemas. Eu mesmo, doutor, já fiz isso nas minhas perícias laboratoriais. O juiz perguntou como que é feito a extração da cocaína da folha de eritróxilo coca. Eu fiz um fluxograma, coloquei a folhinha, coloquei os reagentes orgânicos utilizados, gasolina, querosene, coloquei o processo de filtração, o processo de formação da pasta de cocaína, pasta base, e por fim o cloridrato de cocaína com tratamento em ácido sulfúrico ou ácido clorídrico. Normalmente eles usam mais o ácido clorídrico, e se usa ácido clorídrico vira cloridrato de cocaína, tá? Então eu fiz um esqueminha bem bonitinho lá para o juiz. De perícia laboratorial, artigo 170, é isso, tá? Vamos para a nossa sexta perícia. Daqui para frente, as perícias são muito pontuais, tá? Eu vou trabalhar com você agora com a perícia de furto qualificado. E a perícia de furto qualificado, ela está prevista lá no artigo 171 do CPP. Vamos lá? Meus amigos, eu já tive várias oportunidades de me deslocar e atender um local de dano, por exemplo. Local de furto qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo. E essa perícia ela é valiosíssima para a caracterização da qualificadora do furto. Inclusive o STF já tem, o STJ, ele tem posicionamento que sem a perícia de qualificação de destruição e rompimento de obstáculo, não poderá ser qualificado o furto. Olha o nível de importância dessa perícia, hein? Vem para cá. No que diz respeito ao furto qualificado, o artigo 171 fala o seguinte, olha, este exame deverá ser feito sempre que houver destruição ou rompimento de obstáculo ou ainda quando o agente se utilizar de escalada. Então, nestas duas modalidades de qualificador, é claro que não apenas nelas, tá? Mas como o CPP expõe explicitamente só essas duas, para nós é o que vale, tá? Estes peritos, nestes casos, eles deverão fazer, obviamente, a descrição, eles deverão descrever os vestígios, também deverão indicar os instrumentos utilizados, por exemplo, para destruição ou rompimento de obstáculo, e também os meios e a época em que foram realizados aqueles fatos. Meios e época. Pedro, mas espera aí. Tem como eu descobrir
por exemplo, de uma destruição, rompimento de obstáculo de quando ele foi feito? Reparem num local que eu fui fazer no Banco do Brasil. Meus amigos, numa agência, numa microagência do Banco do Brasil, os vagabundos eles fizeram o quê? Eles utilizaram uma serra, né, normalmente aquela redondinha, para cortar o metal do caixa eletrônico que tinha lá. Quando ele corta, aquele metal fica exposto. Esse metal exposto, doutor, quando ele é exposto ao ambiente, ele oxida. Então, se ele estiver bem brilhantinho, bem límpido, significa que aquela destruição foi recente. Agora, se caixa foi estourado 3, 4, 5 anos atrás, certamente você terá presença de ferrugem ali, o que indica uma não recenticidade daquela conduta. Então você pode, por exemplo, arguir isso no seu laudo também. Beleza, furto qualificado é isso. Vamos para a 7ª perícia. Furto nada, perícia de incêndio. Perícia de incêndio expressamente prevista no CPP também, lá no artigo 173. Doutor, a perícia de incêndio, segundo o artigo 173, segundo o CPP, esses peritos eles deverão detectar qual foi a causa desse incêndio, inclusive o lugar. Lembrando que o Código Penal tipifica o crime de incêndio, vou até destacar isso aqui para você, tá? Isso aqui é crime. O Código Penal tipifica o crime de incêndio lá no artigo 250. Essa é a intenção, então, de se fazer uma perícia em local de incêndio. O perito em locais assim, ele deve indicar a causa do incêndio, o lugar em que haja começado supostamente este incêndio, coisa que nós na perícia chamamos de foco primário, tudo bem? Além disso, o perito deve registrar qual foi o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio. Para a vida ou para o patrimônio alheio. Será que aquela fumaça prejudicou alguém? Essa seria a ideia. Não apenas isso, não obstante, eu também devo caracterizar a extensão dos danos, e também, meu amigo, basicamente, o valor prejudicado por aquele incêndio. Pedro, peraí, o perito vai fazer levantamento de valor? É mais ou menos isso. Eu também já tive oportunidade de fazer um local de incêndio de veículo e eu tive que procurar peça por peça. Você tá vendo por que um laudo demora 30 dias, 2, 3 meses para sair? Não é fácil, meu amigo. Item 8, perícia de número 8. A 8ª perícia que eu quero ver aqui com você é uma perícia que nós costumamos chamar de perícia realizada em objetos destruídos. Perícia em objetos destruídos ou chamados também de deteriorados. Perícia em objetos destruídos ou deteriorados, presente lá no artigo 172 do Código de Processo. Segundo o CPP, esta perícia ela vai ser decisiva, meus amigos, para o cálculo de pena no furto e no estelionato. E qual seria a ideia? Aqui a perícia é uma perícia de avaliação. Ou seja, o perito ele vai fazer o levantamento do prejuízo causado. Levantamento do prejuízo causado. Eu vou citar para você um exemplo. Crime de furto. Furto de celular. O cara subtraiu um celular, foi descoberto e está fugindo. Na fuga, o celular quebra a sua tela, cai no chão e quebra a tela. Meu amigo, naturalmente no processo, o juiz vai mandar que esse criminoso, supostamente criminoso, ressarça a vítima. Esse ressarcimento tem que ter um valor. Da onde que sai esse valor? Da perícia de avaliação, chamada de perícia realizada em objetos deteriorados ou destruídos. Muito simples mesmo. É isso, tá? 9ª perícia de importância aqui para nós. Perícia nos instrumentos do crime, né? 9º item. Perícias realizadas nos instrumentos do crime. Principalmente, doutor, em arma de fogo. Quer ver só? Esta perícia, ela será realizada
visando sempre aferir, ela visa aferir se o instrumento ele é apto, se ele é apto ao fim almejado. Então aqui, muitas vezes a gente acaba encontrando marretas, arma de fogo, pé de cabra, utilizado, por exemplo, para arrombar a porta, não é? Micha, chave de fenda. Normalmente este exame, ele é um exame descritivo, a não ser que seja arma de fogo. E aí, no caso da arma de fogo, para você que vai estudar balística, inclusive comigo, se estiver no seu edital, nós vamos falar que o próprio Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem protocolos operacionais padronizados para se realizar a eficiência daquela arma de fogo. Eu faço o teste no projétil, melhor dizendo, no cartucho, e faço também testes na arma de fogo, para verificar se ela tem capacidade ou potencial de disparo. Essa é a ideia. Tudo bem? Perícia nos instrumentos do crime. É isso. E por fim, eu tenho o exame grafotécnico. Doutor, o exame grafotécnico é a 10ª e última perícia em espécie que a gente vai ver. Não menos importante, hein? O grafotécnico cai muito em prova. Então vem para cá. Pedro, o que é o exame grafotécnico? Previsto lá no artigo 174. Olha só, o exame grafotécnico nada mais é do que um exame comparativo. Trata-se, doutor, notadamente, de um exame comparativo de escrita, com o intuito, melhor dizendo, deixa eu destacar em vermelho, com o objetivo de atribuir a autoria a determinado escrito. Opa! Com o objetivo de determinar a autoria. Minha letra não tá das melhores nesta aula, né? Perdoe-me, doutores, perdoe-me. Vamos lá? Então, ele objetiva determinar a autoria de determinada caligrafia, de determinada escrita. Tudo bem? Trata-se notadamente, portanto, de um exame comparativo. Além disso, o exame grafotécnico, ele deve obedecer a alguns ritos. Primeiro, a pessoa, segundo o CPP, ela suspeita, né? Ela será devidamente intimada para o ato. Claro, se ela for encontrada. Então, ela vai ser intimada para fazer o exame grafotécnico. Aí você vai já de pronto me indagar. Pedro, mas espera aí, a pessoa é obrigada a ir fazer? Lógico que não. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Só que, meu amigo, olha que ponto interessante. O cara é suspeito da prática de um crime. Caso ele vá espontaneamente lá mostrar que a caligrafia não é dele, isto contribui para a sua defesa. Por isso que a natureza jurídica de todas essas perícias que a gente vai trabalhar aqui, que a gente está trabalhando, é meio de prova e também meio de defesa. Todas, tá? Vem para cá. Esta pessoa, então, ela vai ser intimada se ela for encontrada. Pode ir ou não, né? Deixa eu melhorar, eu vou colocar para você o seguinte, ó. O investigado não é obrigado a ir. O investigado não é obrigado a comparecer. Se isso for reforçar a sua defesa, melhor. Mas se ele realmente for suspeito, o advogado certamente vai recomendar que não o faça. E aí, qual seria o procedimento mais padrão? Para essa comparação, meus amigos, basicamente a pessoa que foi, então havendo a diligência, será basicamente ditado uma frase, para que a pessoa escreva. A pessoa ela vai escrever. Pedro, peraí, ele é obrigado a escrever? Mais uma vez, lógico que não. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, tá? Será ditado. Só que olha que coisa curiosa.
o CPP ele previu essa situação do cara não querer contribuir. E aí, para facilitar o caso, olha só que coisa interessante, qualquer documento prévio realizado por esta pessoa pode servir como sendo um documento autêntico. Então, peraí, Pedro. Lá no meu concurso eu fiz uma redação. Sabe a redação do teu concurso? Pois é. A sua redação do concurso pode ser utilizada como exame comparativo. Olha que coisa interessante. O juiz poderá, portanto, determinar esse exame comparativo. A carta suspeita ou a caligrafia suspeita, comparando com documentos previamente formulados. Vem para cá. Não bastasse isso ainda, o CPP vai além. O CPP fala o seguinte, olha juiz, de quando for necessário, será possível requisitar documentos em arquivos de estabelecimentos públicos. A escola pública que você estudou, a sua faculdade, não é de caráter público, tudo bem? Esta será a ideia. Então o juiz pode solicitar, a autoridade pode solicitar a apreensão desses papéis para serem remetidos ao IC, e se não for possível retirar esses papéis do local público, o perito pode realizar o exame lá. O perito vai levar seus instrumentos e vai fazer o exame lá na repartição pública, lá no estabelecimento público, sem problema nenhum. Bacana? Grafotécnico, doutor, artigo 174 é isso, mais do que suficiente. Para a gente fechar, eu quero trazer uma jurisprudência que já foi alvo de prova aqui no exame grafotécnico. Vem para cá. Observação importante. Esta observação vai falar a respeito de impressões. Impressão, sabe? Impressão? A pessoa imprimiu. É possível o exame grafotécnico em impressões, meus amigos? Será que é possível? Você vai afirmar que sim. E o exemplo doutrinário, inclusive que a banca CESP já cobrou, é que uma redação, redigida obviamente pelo cara, ela foi digitalizada e impressa. Essa redação pode servir de fonte para o exame grafotécnico? Pode ou não pode? Lógico que pode. Isso já foi perguntado não uma, nem duas vezes, mas várias, tá? E o CPP não fala disso. Quem fala isso é doutrina e jurisprudência. Claro que eu estou deixando o seu caderno mais completo ainda do que um mero conhecedor da lei. Essa é minha função aqui. Cá entre nós, meu amigo, perícia grafotécnica é maravilhosa. Inclusive paga muito bem para os peritos não oficiais, os peritos ad hoc. Tá? Eu já vi perícia grafotécnica R$5.000. O cara demora uma semana para soltar um laudo, ganha 5 pau. É uma perícia bastante valiosa. E meus amigos, fechamos. Fechamos a parte de perícias e peritos listado pelo CPP. E é óbvio, finalizamos o assunto, tem que dar uma lidinha no seu material, sempre para deixar as suas anotações aí mais completas. Valeu!